Agora está... Ah, não está gravando. Está aparecendo? Ainda não. Mas aqui embaixo está escrito: o Meet está compartilhando sua tela. Interromper compartilhamento. Interrompe porque não está aparecendo ainda. Por favor, começa de novo. Não? Ainda não. Vou interromper e recomeçar, então. Vamos lá, vou fazer o passo com você aqui, ó. Apresentar agora. Aí você coloca Sim, já está. a tela inteira. Clica lá no meio da tela para ficar azul compartilhar. Ficou azul compartilhar? Quer compartilhar você, Marcelo? Tá chegando, tá chegando. Acabou de chegar. Agora Tá? muda, só falta mudar para a sua apresentação agora. Abre a sua apresentação, por favor. Muda para ela que nós estamos vendo a sua foto. Não abriu, Marisaura. Você tem que mudar para a apresentação. Abre a apresentação, você não vai nos ver mais. Você quer apresentar, Marcelo? Apresento. Então, para o compartilhamento que eu vou apresentar aqui para você. Agora está indo, ó. Não, ainda O que não. vocês estão vendo? Você. Mas eu... Para o compartilhamento que eu vou passar para você aqui. Tá. Será que não deu certo? Era para ter dado. Agora deu, Marcelo. Obrigada. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim. Então, Sim. Tá. Então, antes de começar, eu gostaria muito de fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer imensamente a nossa amiga Laura, que gentilmente nos acolheu neste lindo trabalho sobre a Semana da Cultura e a Diversidade. Gostaria também de agradecer a nossa orientadora, a professora Josiário, que muito nos acolheu nesse grandioso trabalho que é a família Atlas. E não poderia de agradecer também aos meus colegas, os que estão comigo no Grupo Atlas, o Marcelo, a Cris, a Carol, e os meus alunos da pedagogia, que eu estou vendo alguns aí. Né? Já vi o Lucas, vi a Maria Aparecida, estou vendo algumas carinhas conhecidas. Tá? Meu muito obrigada. O trabalho sobre a cultura, a Semana da Cultura e Diversidade. Como chama o nosso trabalho? O trabalho, a história que os nomes contam. Como é organizado esse trabalho? É um projeto do Grupo Atlas. E o que é este Grupo Atlas? Como funciona esse Grupo Atlas? Esse Grupo Atlas é um trabalho meu? Não. É um trabalho da professora que está coordenando a gente, a Josiária? Não. É um trabalho de um grupo de pesquisadores. De onde? De onde surgiu o Grupo Atlas? O Grupo Atlas surgiu na Unicamp, com o professor Eduardo Guimarães, que já está acontecendo em outros estados, como no Mato Grosso, está no seu 3º capítulo, no Mato Grosso do Sul, e agora com a gente do grupo no estado de Minas Gerais. Então, o trabalho chama Projeto Atlas.
os nomes que contam as histórias das cidades mineiras. Um estudo semântico enunciativo da Superintendência de Poços de Caldas, Minas Gerais. Cada um do pessoal do grupo, volta lá, vai trabalhar uma superintendência. Tem o Marcelo, que vai trabalhar com a superintendência de Varginha, a Cristiane, que vai trabalhar com a superintendência de Paraíso, a Carol Sandrone, que vai com a superintendência de Passos, e eu fiquei com a superintendência de Poços de Caldas. Tá? O nosso Atlas conta com membros internos e membros externos. No caso, os nossos membros internos seriam os mestrandos do mestrado em Gestão, Planejamento e Ensino da Unicor. E os nossos amigos externos, os nossos membros externos, são os membros que estão nos ajudando a replicar esse trabalho. No nosso caso, a Laura. Tá? E temos outros membros externos também. Pode passar, Marcelo. Pode passar. Ah, tá. O que vem a ser o projeto? Este projeto irá nos embasar sobre a cultura local de cada cidade e se está sendo trabalhada nos livros didáticos ou não. Então, como que a gente vai organizar esse projeto? O projeto, primeiramente, nós analisamos os livros, os documentos, né, como a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o Currículo de Minas Gerais e as leis das diretrizes e bases, a LDB, que são os documentos, para sabermos o que esses documentos propõem sobre a cultura local. Fizemos uma análise dos livros didáticos utilizados pelos alunos de todas as cidades da superintendência, neste caso, da Superintendência de Poços de Caldas. Então, como que a gente iniciou esse trabalho? A gente estudou, analisando os documentos, para saber o que esses documentos traziam sobre a cultura local. Aí, o segundo passo, a gente analisou todos os livros didáticos para saber se esses livros didáticos contemplam ou não essa cultura local que os documentos estão propondo para nós. Então, na minha superintendência, que é a de Poços de Caldas, foram analisadas 231 escolas, com um total de 6.500, 6.800 livros. Depois, nós analisamos os pesquisadores, o Eduardo Guimarães, com a Semântica do Acontecimento, o professor Tarsir Carim, o Luiz Francisco Dias, para a gente ter um embasamento teórico desse trabalho que a gente está produzindo, que a família Atlas está produzindo. Pode passar, Marcelo. Analisamos o estudo da cultura local das cidades. Como a minha superintendência é a Superintendência de Poços de Caldas, ela é composta por 17 cidades. Alterosa, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Ibitura de Minas, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas e Serrania. Estas cidades que fazem parte, especificamente nesse estudo, das Superintendências de Poços de Caldas, tá? Então, como que vai ser feito esse trabalho do Atlas? Nós estudamos os documentos, analisamos o que esses documentos contam sobre a cultura local, o que eles desejam sobre essa cultura local. Depois nós estudamos os livros didáticos, são do CIMAD. Então, nós pegamos o CIMAD, depois fomos no PNLD, que é o Programa Nacional dos Livros Didáticos, analisamos os livros para saber se esses livros didáticos estavam de acordo com o que estavam propondo os documentos, tá?
Aí a gente precisava ter um embasamento teórico de tudo isso. Aí nós fomos estudar. O professor Eduardo Guimarães, o professor Taissir, o professor Luiz Francisco Dias, entre outros. Tá? Pode passar, Marcelo. A linha de pesquisa, formação de professores e ação docente. Então, ele é uma área multidisciplinar. O que seria isso? Várias disciplinas para a gente trabalhar dentro dessa pesquisa. E tem como foco o processo de formação de professores e seu papel no sistema educacional, considerado nos contextos históricos, político, cultural e social. Estuda a prática docente no desenvolvimento e implantação de projetos e processos na área de ensino, presenciais e à distância, no uso de material didático e novas tecnologias. Pode passar, Marcelo. O que a BNCC nos traz em relação à cultura? Então, a BNCC diz que a gente tem que trabalhar alguns conteúdos mínimos sobre a cultura local. Orienta a elaboração do currículo específico de cada estado, município e unidade escolar, garantindo as particularidades metodológicas, regionais e sociais de cada um. O que seria isto? A BNCC propôs que a gente teria que trabalhar alguns conteúdos sobre a cultura, tá? Aí depois ela veio orientando a gente quanto ao currículo. Por quê? O currículo vem, um currículo do estado, aí depois a gente organiza dentro do município e depois dentro de cada unidade escolar. É um currículo para todo mundo? Não. Vou explicar por que esse currículo tem que ser específico para cada unidade escolar. Por exemplo, lá na minha escola, é uma escola da zona urbana. Pode voltar, Marcelo. É uma escola da zona urbana. Aí eu falo assim, vou somar a matemática, 2 mais 2. Lá na minha escola eu posso somar para o aluno uma flor, 4 flores. Lá na zona rural tem que ser modificado. Por quê? Eu vou falar, vamos somar o pé de café, o pé de milho, alguma coisa da cultura daquele local. Tá? A gente não vai trazer padronizado. Por isso que o currículo tem que ser específico de cada estado, município e de cada unidade escolar. Já imaginou se eu falar lá em Belo Horizonte, olha, nós vamos contar os pés de café? Eles vão achar que a gente está ficando surtando. Ou se eu falar lá na zona rural, nós vamos contar os prédios? Também não vai dar certo. Tá? Então, por isso que a BNCC nos traz esta colocação com os conteúdos mínimos e elaboração de um currículo específico de cada estado, município e de cada unidade escolar, garantindo as particularidades metodológicas, regionais e sociais de cada um. Tá? Agora pode passar, Marcelo. A contextualização do ensino. Então, o que veio a ser essa contextualização? Então, vai contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, como base na realidade do lugar, do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Aí está na BNCC, 2017, a página 16. O que vem a ser essa parte? Então, a gente vai levar as crianças a contextualizar como. A gente pode levar a criança para ir num museu, para ir numa biblioteca, alguma coisa da realidade daquele lugar, trabalhando sempre a cultura da criança, daquele município. Aí tem uma visão plural, singular
e integral da criança. Porque a criança está vendo. Se eu for lá no museu e ver o que tem dentro do museu, é muito mais fácil do que eu falar para a criança o que tem lá. Então, ela tem que vivenciar essa prática do lugar, tá? Então, ela vai ter uma visão plural, singular e integral do que ela está assistindo, do que ela está vendo, tá? Pode passar, Marcelo. A educação infantil. O que fala a BNCC quanto à aprendizagem da cultura? Que ela tem 6 direitos de aprendizagem: o conviver, o brincar, o explorar, o conhecer-se, o participar e o expressar. Então, como que a gente pode organizar essa história da educação infantil? A cultura oral, a cultura que a criança tem. Vou supondo, aqui na minha cidade, se eu falar para a criança, nós vamos passear lá no Chapéu de Sol, eles sabem onde é. Então, se a criança mora naquele local, ela tem mais o direito de aprender, de participar. E o brincar, como que a gente vai explorar essa parte? Olha, lembra quando antigamente a mamãe brincava das 5 pedrinhas, que era 5 Marias? É uma brincadeira antiga, que hoje, quando a gente passa na escola, as crianças nem conhecem, nem sabem como funciona. O campus de experiência das crianças, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamentos e imaginação, espaços, tempo, quantidade, relações e transformações. Pode passar. Os objetivos do desenvolvimento e da aprendizagem. Ainda estamos falando da educação infantil. Esse E e esse I pequenininho, o maior, no começo, a educação infantil. Depois, o 03 é a faixa etária, o E e o O é o eu e o outro, e o objetivo. Então, manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida, e depois, relatar fatos importantes sobre o seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. Então, a gente vai trabalhar com a criança o que ela vive na casa dela, como que ela trabalha essa cultura, como que a mamãe faz, como que... vai lá, conversa com o vovô tem histórias para contar, histórias antigas, que muitas vezes essas histórias estão apagadas nos nossos livros didáticos, tá? O ensino fundamental. O ensino fundamental tem a valorização das experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seus pertencimentos a um grupo. Está na BNCC, na página 56. Por meio das áreas do conhecimento, das competências específicas, para cada uma dessas áreas, de seus componentes curriculares e competências específicas de cada componente. O que seria isso? Como que eu vou explicar para vocês que cada disciplina, segundo a BNCC, teria que trabalhar a cultura local. Lembra que eu falei lá no começo da interdisciplinaridade? Aí a gente vai trabalhar como a matemática, o português, o inglês, todas as disciplinas teriam que trabalhar esta cultura, tá? Pode passar, Marcelo. As competências específicas de alguns componentes. Então, na língua portuguesa, teria que compreender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Reconhecer-o como meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade em que pertence. Então, a BNCC fala que na língua portuguesa a gente tem que trabalhar a questão cultural,
um fenômeno cultural, histórico e social. A educação física, que é a minha área, fui puxar a sardinha para mim agora, né? Lógico. A educação física compreende a origem da cultura corporal, de movimentos e seus vínculos, a organização da vida coletiva e individual, como os jogos, as brincadeiras tradicionais, fazem parte da cultura popular, revelam a identidade de uma sociedade e ampliam o espaço das histórias. Então, como que a gente faz esse trabalho dentro da educação física? A gente já trabalha pedindo para os alunos, geralmente a gente faz isso no mês de agosto, que a gente vai trabalhar as brincadeiras do folclore. Aí a gente fala para as crianças, pergunta para o papai, pergunta para a mamãe, como que eles trabalhavam estas brincadeiras antigas. A mamãe brincava, e o papai, como que era feito? Então, as crianças trazem para dentro da escola essas brincadeiras, essa cultura que tem as brincadeiras da educação física. Então, eles brincam com a Cinco Maria, eles brincam com a bolinha de gude, as brincadeiras de roda, ciranda, cirandinha, é o que a mamãe brincava em casa. E hoje em dia, as crianças não conhecem isso mais. Essas brincadeiras estão apagadas, estão silenciadas. Então, a gente tem que tentar trazer essas brincadeiras e esses currículos da cultura apagada para dentro da sala de aula novamente. A língua inglesa. A língua inglesa procura identificar as similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna, outras línguas, articulando-as aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre a língua, cultura e a identidade. Então, entre a relação o quê? Entre a relação interna desta língua, desse componente curricular. Tá? Então, vocês vão perceber que nenhuma disciplina vai ficar de fora. A BNCC, ela propõe que todas as disciplinas se interligam e trabalham a cultura. Tá? A matemática, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las, crítica e eticamente produzindo argumentos convincentes. Foi o que eu expliquei, que eu tentei falar para vocês no começo. A gente tem que trazer para o mundo da criança a cultura que ela propõe a saber daquela época, daquele lugar onde ela vive. Tá? Os objetivos específicos. Analisamos o site das cidades, no caso, a gente analisamos os sites das cidades, né, na parte cultural, depois analisamos o site do IBGE, de todas as 17 cidades da superintendência, sobre a cultura local, para fazermos uma comparação com os livros didáticos, estes apresentados pelo governo. Utilizamos os sites das cidades, da Superintendência de Poços de Caldas, sobre a cultura local, a construção das cidades e através do domínio semântico de determinação. Então, o que nós vamos organizar? A gente estudou os documentos. A gente viu o que esses documentos falaram sobre a cultura local. Depois a gente estudou, nosso grupo, os livros didáticos, para ver se esses livros contemplavam esta cultura local. E a gente chegou, e assim, a minha superintendência são 17 cidades. A da Cristiane, a de Paraíso, com 17 também. Tem o Marcelo, que está com a superintendência de Varginha, com 28 cidades. A Carol está com a superintendência de Passos, com 16. E tem a Tanit e a Luciana também, que são membros internos, que estão trabalhando com as superintendências.
Então, nós estamos trabalhando, neste momento, com 6 superintendências diferentes, tá? Pode passar, Marcelo. Objetivos. Através da análise dos livros didáticos, podemos analisar que esta cultura local não é contemplada como os documentos propõem. Neste caso, da Superintendência de Poços de Caldas. Então, nós justificamos esse trabalho do Grupo Atlas, organizando uma pesquisa para suprir esta lacuna que os livros didáticos deixam quanto à cultura local. Então, a gente já fez o trabalho, a gente já viu que esses livros didáticos não contemplam. Então, este Grupo Atlas, esse trabalho que a gente está fazendo, é justamente para suprir esta lacuna que fica com os livros didáticos. Tá? Então, desenvolvemos um roteiro para a criação de um vídeo documentário a ser produzido e durante a metodologia utilizada como ferramenta educacional, ou seja, a transversalidade endógena e exógena. O que seria isso? Eu vou trabalhar com a Superintendência de Campestre. Então, a Superintendência de Campestre é uma superintendência que não tem no site oficial da Prefeitura estudo sobre a cultura local. Então, no meu caso, eu vou trabalhar uma transversalidade exógena, ou seja, fora do texto. O pessoal, igual a Cris propôs ontem, o Marcelo e as meninas estão fazendo, elas vão trabalhar uma transversalidade endógena, ou seja, elas vão tirar o trabalho delas do site da parte cultural da prefeitura. Tá? Então, vão buscar a compreensão dos processos de ocupação, fundação dos municípios, que são refletidos em seus nomes, como uma pluralidade cultural. O que vem a ser isso? Sobre o conhecimento e a valorização das características culturais dos diferentes grupos sociais que o convivem nos territórios nacionais. Tá? Justificativa. Analisando os documentos e visando que eles contemplam sobre a história local e os livros didáticos especificamente, então, como que a gente fez como que organizamos esse trabalho? No meu caso, eu escolhi os livros dos 4º anos da educação básica para amostragem do meu trabalho. Tá? Então, eu peguei todos os livros dos 4º anos, o livro de história, de matemática, de português, de inglês, todos os livros, e fui trabalhar por amostragem, tá? Através da interdisciplinaridade. O que vem a ser isso? É uma relação entre 2 ou mais disciplinas, tá? Como a gente está dentro de um mestrado em gestão, planejamento e ensino, e a área de concentração é o ensino com foco na educação básica, então eu vou analisar os livros do 4º ano da educação básica, tá? Como a gente está no mestrado, a gente teria que ter um produto, né? O mestrado nos propõe, como o mestrado é profissional, ele propõe que a gente faça um produto, né? E no nosso caso, o que a gente vai apresentar desse produto? Como a gente vai fazer este produto? Por que teremos um produto? Porque o nosso mestrado, sendo profissional, a gente precisa de organizar este produto, tá? O que vai ser o meu produto? Vai ser a metodologia de ensino, leitura da história e da cultura local das cidades brasileiras. Neste caso, especificamente, a da Superintendência de Poços. Escolhemos para o meu produto trabalhar a história de uma cidade, no caso, a de Campestre. Então, teria que ser uma cidade, a minha cidade? Não. Poderia ser qualquer cidade da superintendência que eu escolhi. Tá? Então, eu escolhi
a cidade de Campestre. Poderia ter escolhido qualquer uma das 17 cidades. Então, agora eu convido vocês que queiram trabalhar com a gente nesse projeto, que serão muito bem-vindos. Ah, mas eu não sou da sua cidade. Não tem problema. Você pode ser lá de Paços, lá de Paraíso, e queira trabalhar numa cidade da minha superintendência. Como pode ter alguém de vocês, que é da minha superintendência, que queira trabalhar com outras cidades? Isso não tem problema nenhum, tá? Eu sou de Muzambinho, trabalho em Guaxupé, e estou trabalhando com a superintendência de Campestre, tá? Pode passar, Marcelo. Por que eu escolhi a cidade de Campestre? Porque quando eu fui pesquisar os sites, a parte cultural dos sites, nós descobrimos que Campestre, na parte cultural, não tem história. Aí, como a gente gosta muito de desafio, eu falei, Jô, vamos trabalhar junto? Ela falou, vamos. Abraçamos a causa para trabalhar com a cidade de Campestre. Tá? Por quê? Aí nós começamos a trabalhar a partir da não história no site. Então, a história de Campestre será organizada através do hino da cidade, só que tem lá no site, o brasão, que a gente foi pesquisar também o site do IBGE. Então, Campestre estava no site do IBGE. Não estava no site da cidade, mas estava no site do IBGE. E como que a gente vai fazer esse trabalho? Então, eu vou ter que ir, porque ainda não tive como ir com essa pandemia e os problemas que aconteceram. Eu vou à cidade de Campestre, vou fazer através de narrativas orais e através do site do IBGE. Por quê? Campestre não tem história local. Não existe um apagamento. Somente o silenciamento. Tá? Então, o DSD do Marcelo, da Cris, da Carol, eles vão fazer como? Eles vão pegar a parte cultural da cidade, lá no site da cidade, e eles vão transformar em DSD. O meu vai ser o contrário. Eu vou para a cidade em loco, vou procurar as narrativas orais, e através do site do IBGE, ou do hino nacional, do hino da cidade, eu vou fazer esse DSD, tá? Pode passar, Marcelo. Olha como ficou o site da cidade de Campestre. O DSD da cidade de Campestre, desculpa. Feito através do site. Então, não possuímos registros escritos no site oficial. Então, a prefeitura, no site oficial da cidade, nós não tinha lá. Então, nós conseguimos, o DSD feito desta forma. Não tem, está apagado, está silenciado a história da cidade. Tá? Como se faz um DSD? O DSD é feito através do texto que foi trabalhado, buscar evidências que nos chamam a atenção. Então, eu vou achar lá no site uma data, um nome que me chama a atenção, eu vou ver alguma coisa que falava do negro, do índio, os antepassados da cidade, vou fazer o levantamento disso através de frases e de palavras para a gente construir um DSD, tá? Então, são palavras dentro do texto que evidenciam outros recortes que nos faz refletir sobre o texto, sobre aquela cidade, tá? Para a gente descobrir as culturas que estão apagadas e silenciadas, e que teriam que vir, hoje em dia, para a nossa escola, e que realmente não aparecem nos livros didáticos. Tá? Pode passar, Marcelo. Então, a cidade de Campestre tem o site do IBGE, que foi aonde nós resolvemos trabalhar.
tá? Eu ainda vou lá na cidade, em loco, descobri que tem uma senhorinha lá ótima, de 100 anos, tá? Só que com essa pandemia eu não tenho como ir lá, eu não tenho como conversar com as pessoas por enquanto, mas se Deus quiser, daqui uns dias vai estar pronto, tá? Eu vou fazer a visita em loco e vou organizar as escrituras orais. Então, no site do IBGE, de Campestre, fala que a tradição corrente sobre o desbravamento da região em que está situado o município é de que o mesmo se tenha dado pela ação dos bandeirantes paulistas. Olha essa palavra, essas duas palavras, bandeirantes paulistas, tá? Os quais, partindo de São Paulo à procura de ouro e pedras preciosas. Olha de novo, ouro e pedras preciosas. Penetraram no território, que depois foi chamado de Minas Gerais. Tal suposição se aplica razoavelmente em relação ao município de Campestre, situado, como se acha na zona limítrofe, o que vem a ser o limite comum, muito próximo, vizinho, com o grande estado do Sul. Então, quem eram os bandeirantes paulistas? Aquelas pessoas que lideravam expedições em doações em direção ao interior. Para quê? Que é o objetivo? Então, eles vinham atrás de ouros e pedras preciosas, tá? Então, eles vinham atrás desses ouros, vinham buscar os índios para serem escravizados. Então, essa cultura indígena está silenciada aí, tá? O bandeirante paulista, o ouro e as pedras preciosas. Pode passar, Marcelo. Essas palavras que estão grifadas são as palavras que nós identificamos para o olhar do texto, tá? Foram aquelas palavras que chamaram a atenção para a gente organizar o nosso DSD. Aí o site do IBGE falava, quanto à origem da cidade, cuja denominação se prende à existência nos primeiros tempos de uma área de campo entre as matas, tá? Aí depois, o qual foi aproveitada pela formação do povoado. E aí, o que isso quer dizer? Onde tem muitas pessoas, povoado, animais, plantas, é um lugarejo pequeno, tá? É uma pequena localidade, que diz a tradição haver sido ali o ponto de passagem dos viajantes. Então, os viajantes, né, vinham, paravam ali na cidade e se dirigiam às antigas cidades da Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, e Campanha, no estado de Minas Gerais, bem como em outros centros populosos. Então, como que isso se evidencia? Então, o pessoal vinha de fora, parava num povoado, que é um lugar pequeno, por ali passavam a noite, para depois seguir para outras cidades. Tá? Então, ali era um lugar onde eles tinham aquela parada, tinham aquele... E isso hoje não é contado nos livros. Pode passar, Marcelo. Surgiram, assim, os primeiros ranchos ou abrigos. O que são esses ranchos e esses abrigos? São grupos de trabalhadores centrados por um determinado fim. Os abrigos é um local que serve para abrigar, né? Oferta proteção contra os rigores do campo, nos quais faziam pouso os viajantes e moradores. Foram sendo atraídos ao local, principalmente de descendência portuguesa. Por que eu grifei o descendência portuguesa? Porque vai fazer parte do nosso DSD, vindo de Campanha, Cabo Verde e Santana, que hoje chama Silvianópolis. Até que em 1830, os dois irmãos, Francisco José Muniz e Manuel José Muniz, animados
de espírito, né? Profundamente, o que eles fizeram? Eles doaram as terras para construir uma capela, que fizeram identificar as suas próprias expensas sobre a invocação. Então, a padroeira é Nossa Senhora do Carmo. Então, os dois irmãos, José Muniz e Manuel José Muniz, como eram muito católicos, cederam as terras para a construção de uma igreja, a igreja de Nossa Senhora do Carmo. E assim, também como respectivo cemitério. Pode passar, Marcelo. Então, segundo essas informações do IBGE, nós montamos o DSD. Então, nós organizamos 3 DSDs, tá? Como foi feito essa divisão? A gente fez um DSD de exploração, que lá no começo eu mostrei para vocês que a gente fez, que a gente grifou o ouro, o bandeirante paulista e as pedras preciosas, tá? Então, como que a gente organizou esse DSD? Bandeirante paulista é determinado, porque esse Tzinho aí, ontem a Cris falou para vocês, que esse determina. Então, bandeirante paulista é determinado por pedras preciosas e por ouro. Então, bandeirantes paulista determina campestre. Tá? Vocês viram que eu vim grifando essas palavras durante a apresentação do site do IBGE, porque a gente iria usar essas palavras para a organização do DSD. Tá? Pode passar, Marcelo. Tenho 2. Tá fora de ordem? Então, 2. Ai, desculpa. Aí o segundo é a parte da religiosidade. Então, a gente fez um DSD da religiosidade. Lembra que eu contei para vocês que o Francisco José Muniz e o Manuel José Muniz, eles doaram as terras para fazer a capela? Então, Francisco José Muniz, aí tinha a data, 1830. Então, 1830 é determinado pelos 2 irmãos, Francisco José Muniz, eu acho que são irmãos, tá? Agora eu falei, e Manuel José Muniz. Então, e Capela Nossa Senhora do Carmo, 1830, determina campestre. Essas palavras também, eu vim grifando elas no texto para vocês verem. O Francisco José Muniz, que é da religiosidade, o Manuel José Muniz, a Capela Nossa Senhora do Carmo e a data. Tá? Pode ir, Marcelo. Agora apareceu o 3. O 3 foi um DSD de formação. Então, como que a gente identificou esse DSD de formação? Campestre é determinado por quê? Por um município, cidade e povoado. Lembra que eu grifei o povoado, os descendentes portugueses, a área de campos entre matas, município, cidade. Então, todas essas palavras que eu vim grifando é porque eram palavras que a gente foi observando os significados dessas palavras e a gente foi organizando os DSDs. Então, município de campestre, uma cidade, área entre matas, o povoado, os descendentes portugueses e viandantes, os ranchos e abrigos. Então, como que a gente vai ler esse DSD? Vai entender esse DSD? Campestre é determinado por município, cidade e povoado, área de campo entre matas, povoado, descendentes portugueses e viajantes. Ranchos está em sintonímia em abrigos. Tudo isso determinando os viandantes. Tudo determina a cidade de campestre. Aí, nessa parte, a gente trouxe também o hino da cidade de campestre, que consta lá no site. Será que a gente
eu, junto com vocês, a gente conseguiria organizar as palavras do hino, que depois a gente pudesse organizar um DSD desse hino? Quem poderia me ajudar? Alguém? Alguém poderia? Quem gostaria de levantar a mão aí para me ajudar? Adriana? Quem gostaria? O que vocês acham? Deixa eu ver quem mais está ali. O que vocês acham? Eu poderia ajudar, eu só não sei como. O que eu tenho que fazer? Você vai ajudar. Qual palavra você acha lá? Olha, no verde cenário da mata. Depois, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina. Qual palavra nesse refrão a gente poderia tirar para montar um DSD? Adriana, o que você sugere para a gente? Ou mais alguém? Eu estou falando Adriana porque ela está bem de frente comigo aqui. Quem mais? Eu acho que campestre se descortina, né? Porque essa palavra, essa frase demonstra que atrás de uma mata se chega a uma cidade, né? Que no caso é campestre. Eu acredito que seria isso, com seu casario de prata. Então, mas eu acho que campestre se descortina é uma maneira de mostrar, é uma maneira de demonstrar que existe aquela cidade. Acho que pode ser por aí. Mais alguém? Marcelo, gostaria de falar alguma coisa? Maria Aparecida da Silva? Está bem de frente para mim? É interessante o que, olha só, no verde cenário da mata, né? E depois campestres fazendo uma ponte que a Adriana falou. Olha que interessante isso. Até a gente precisa que outras pessoas participem. Olha que legal. No verde cenário da mata. Alguém levantou a mão. Você consegue ver quem é, Marcelo? Você consegue, Ju? Quem levantou a mão pode falar. Eu não posso falar. Não, você não. É que alguém levantou a mão. Eu vi que apareceu. Alguém levantou, mas eu não consigo ver quem é. Adriana, quer falar mais alguma coisa? Você quer assistente, quer que eu te ajude para ver quem levantou a mão. Ô, Marisaura. Isso, você vai ser minha ajudante agora, Jô. Tá, pode deixar. Você vai ser minha assistente. Tá. Então, que assistente boa que eu arrumei. Vamos ver quem levantou a mão. Vamos lá. A Luciana Teixeira está de mão. Luciana levantou a mão. Ô, Mari. E aí, Lu? O que me chamou a atenção é com o seu casario de prata, né? Ali parece que a gente já enxerga uma riqueza, alguma coisa que já tem no local, né? Assim, ou que já teve, alguma coisa desse tipo. Isso mesmo, olha que bom. O Marcelo achou uma parte, a Adriana achou outra, a Lu, parabéns. Então, eu vou continuar a leitura. Eu posso sortear, Mari? Oi? Eu posso sortear aqui quem para falar, se não levantar a mão? Pode. Tá. Pode. Campestre, Tá, cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais. E agora? Será que aí a gente consegue tirar alguma frase, alguma palavra? Marisaura, deixa eu só falar uma coisa para o pessoal aqui, que é para eles não ficarem com medo. Não existe resposta certa, viu, pessoal? Isso aqui é uma interação para a gente trocar ideias do que cada um percebe. Então, não existe resposta certa. Não precisa me procurar por respostas, não. A Marisaura está tentando enganar ninguém aí, não, viu? A Adriana falou, está certinho, mas é muito interessante que outras pessoas falem e tragam a percepção. Olha que legal. A gente chamou no primeiro parágrafo para o verde da colina, depois tinha para o verde da mata, da colina, do casario de prata e no campestre que se descortinava. Olha que lindo isso, gente. Então, acho que seria muito interessante outras pessoas participarem aí, ajudarem, para a gente ver
O que vocês estão percebendo no texto lá, nesse segundo parágrafo? Pode participar de novo, viu, Adriana? Estou te vendo também daqui. Com a boca seca. Tá sem som, Jô. Então, vamos para o próximo parágrafo. Marcelo. São visões diferentes do mesmo texto, isso mesmo. Agora, não deixou Oi, posso falar? Pode. Jaqueline, Pode. Jaqueline. Então, eu percebi no segundo, doce esperança florida, herança dos ancestrais. Então, acredito eu que seja uma cidade muito viva, uma cidade de flores, com árvores, que os ancestrais plantaram e deixaram para eles. O que eu pude perceber foi isso. Ô, Jaqueline, e olha que coisa interessante que você está falando. Quem será que eram esses ancestrais que estavam ali, hein? O que você acha? Eu acho que foi o Manuel e o outro lá que deu a terra, não foi? Mas antes deles, eles deram as terras. Mas será que antes tinha alguém ali? O que vocês acham, gente? A Adriana abriu. Eu acho que poderia ser os bandeirantes, né? Agora vamos empolgar. Bom, eu empolguei também aqui. Mas olha só, Adriana, Jaqueline, pessoal aí, ó. A Flaviana, herança dos Olha a Flaviana aí, índios. ó. Olha a Fabiana, Clécia, herança dos ancestrais. Os índios, gente, porque o Bandeirantes veio para brigar com quem? Ah lá, os indígenas, a Liane, olha. A Luciene. Isso mesmo. Olha que interessante isso, hein? Muito. Vai, Marisol, pode tocar daí. Eu estou interferindo na sua agora? apresentação, mas depois ajudar. Não, pode ficar à vontade. Boiadeiros de Congonhal, Francisco e Manuel José Muniz, pioneiros do Arraial. Origem desta cidade feliz. E aí? O que nós vamos tirar desse... Ó, a Daniela também falou. Mari, Marcelo, deixa eu te pedir uma permissão para a Mari. Você pode deixar a gente voltar um pouquinho o slide lá no DSD que demonstra a relação da história com a cidade campestre? Sim, claro. Sim. DSD. É do site oficial da prefeitura. Aí. No site oficial da prefeitura, quando a Marisaura colocou para nós o quê, né? Foi muito interessante isso que ela nos trouxe. Quando nós buscamos por uma história oficial enunciada por alguém autorizado a dizer essa história, alguém que a prefeitura autorizou a contar essa história daqueles cidadãos, nós não encontramos essa história. Então, o site da prefeitura é o lugar da não história. Então, nós não temos essa história. Aí, o que a Marisaura foi obrigada a fazer? Ela foi obrigada a estabelecer, com esse lugar da não história, a transversalidade exógena, que ela apresentou muito bem aqui o conceito. Então, ela não pôde fazer um trabalho dentro do próprio texto, né, da prefeitura, porque lá não existia. Mas ela pôde estabelecer com outros lugares, né, uma relação com outros lugares de fala, aqui no caso, o hino. Então, agora, a gente começa a perceber essa não história posta lá no site da prefeitura, a gente começa a imaginar essa história considerando as enunciações presentes no hino, que vocês estão fazendo com tanta sabedoria aí, né, estão nos ajudando. Poderia migrar novamente agora para o hino, por favor, para chamar a atenção de vocês para umas questões? Então, observe o que vocês foram chamando a atenção. Vocês foram chamando a atenção. Olha o olhar de vocês, que é isso que depois a gente vai continuar na oficina. Quando vocês olham para essas palavras que aí estão no hino, você começa a estabelecer com a palavra campestre um processo que nós chamamos de articulação. Ou seja, verde cenário da mata articulando com campestre. Então, aquele sinal de vazio que está lá no site da prefeitura começa a se preencher de sentido, de significado. Então, a gente já começa a imaginar uma campestre, né? Parece que foi a Jaqueline que nos colocou, olha, parece uma cidade feliz, cheia de árvores, cheia de flores. Mas então são palavras que articulam um campestre como cenário da mata, formosa colina,
a parte das flores, que ela nos chamou a atenção, onde que está aqui? A esperança florida. Olha, a relação, quer dizer, esperança é um sentido, mas quando ela articula, quando ela é determinada por florida, você já tem um espaço. Então, uma cidade que está marcada pela paz, pela natureza, né? Ainda uma cidade bucólica. Então, a gente vai construindo um sentido para essa cidade de Campestre, a não história. Alguém colocou, a Lu colocou, de prata, casarinho de prata. Casarinho de prata. Casarinho de prata. Então, alguma arquitetura que remete a um período áureo, né? Um período, apesar do áureo remeter a ouro, mas essa prata, né? O que será essa prata? Então, a gente começa a trazer, né? Parece que as palavras começam a saltar do hino e construir um sentido para Campestre. Então, nesse momento, aquela não história deixa de ser uma não história e passa a fazer sentido, ela passa a significar para a gente. A gente começa a construir um sentido para Campestre. Herança dos ancestrais, também, que vocês colocaram, que o Marcelo chamou atenção, né? Quem seriam esses ancestrais? Quando eu tenho herança dos ancestrais, e quem seriam esses ancestrais, que a Mari, inclusive, já colocou também algumas questões para nós aí, a gente vai ter que fazer aqui, né, uma transversalidade exógena, ou seja, a gente vai ter que sair do texto e buscar quem são esses ancestrais, né? Quem são essas famílias que ali estavam nesse momento do casario de prata, ainda um cenário da mata, a cidade ainda é esse cenário de mata, ela ainda permanece nesse lugar. Então, a gente começa a estabelecer, com esse texto, que é o hino, uma transversalidade exógena para buscar outros significados para complementar o significado que aqui ele ainda está incompleto. Então, a gente precisa de mais sentido, então a gente começa a buscar, né, saber. Herança dos ancestrais, logo abaixo a gente tem Francisco Emanuel José Muniz. Então, a gente já tem um sobrenome aí. Quem seria esse Muniz? Esse Muniz marca a presença de que cultura? Que povo estaria ali nomeado por Muniz? Portugueses, indígenas, africanos, italianos? Que tipo de trabalho se exercia nesse lugar, né? Que poderia estar advindo dessa cultura determinada por povos que tem o sobrenome Muniz. O que esse sobrenome Muniz nos leva a pensar em termos de cultura? Então, a gente começa a ir nesse lugar, como eu estou dizendo desde o momento, a significar, a determinar a cidade campestre a partir dessas palavras que articulam com o nome campestre a ponto de fazer com que a gente passe a significar uma história para campestre. Não pode me chamar, não, que eu falo muito. Professora, eu vou intrometer de novo aí, chamando o pessoal também para pensar essa articulação que a gente fala. Nós podemos articular herança dos ancestrais com o cenário da mata, porque quem eram os ancestrais que viviam na mata? Que articulação é essa que o texto faz? Não é? Aí a gente vai para o livro que tanto todos fizeram. Agora, quanto mais a gente vai trabalhando e conversando, a gente vai achando palavras. E o Muniz? Quem acha que Muniz é o quê? A professora perguntou, né, se Muniz era que povo. O que vocês acham aí? Vamos colocar no chat também, pessoal. Vamos participar. Olha lá, Luciene, ó, maravilhoso isso. É muito maravilhoso, Luciene. Muniz é o quê? Olha, eu começo a pensar, né, a gente teria que fazer essa transversalidade exógena, buscar mais significado para isso, mas eu começo a achar que ali havia uma cultura de criação de gado. Eu acho que era um núcleo, por tudo que está se colocando em relação a campestre, me parece ser um núcleo de roça, porque nós temos os núcleos assistencialistas,
são as cidades que surgiram para abastecer as cidades mineradoras. Nós tínhamos os núcleos mineradores, né? As cidades mineradoras, geralmente, assistencialistas, geralmente, elas têm algum nome que remete a dormitório, né? Igual Pouso Alto, Pouso Alegre, né? Os núcleos de roça, onde as cidades que produziam, eu começo a achar, e claro que nós temos que fazer um estudo mais profundo, mas eu começo a achar que Campestre seja um núcleo roça, porque olha aí, ó, boiadeiros de Congonhal, me lembra coisa relacionada com a criação Pioneiros do Arraial. Eu estou achando que esses Muniz aí, eles são fortes criadores de gado, não sei não, hein? Ô, Jô, olha que interessante que a Eliane colocou. Muniz provavelmente eram brancos ou descendentes dos bandeirantes, né? Que aí a gente nos remete ao europeu branco que vem colonizar os índios que estavam aqui. Pois é, e a Jaqueline colocou uma coisa também chamando atenção muito interessante, que só Casario de Prata daria uma análise histórica. É verdade. E daria mesmo. Então, a Jaqueline pode vir trabalhar no nosso projeto, Jaqueline. Porque a gente tem mais uma Jaqueline aqui, pelo que eu estou entendendo. Peraí, temos a Jaqueline Maria Pereira de Souza. São duas. Eu gostaria de falar uma palavrinha. Claro. Ivonete. Sim, eu estou gostando muito, né? É uma área que eu gosto muito. Boa noite a todos. Eu sou professora de História e muitos anos eu trabalhei no Rio de Janeiro com a disciplina no curso de licenciatura em História Local e Regional. Então, a gente sempre trabalhou muito hinos das cidades para a gente poder, nas entrelinhas, alcançar essa história, essa análise histórica que a colega falou, fantástica. Porque Campestre também, né, dentro da letra do hino, pode ter sido uma área de entreposto comercial, né? As boiadas, elas passam, elas ficam, então os tropeiros, os boiadeiros. Então, Campestre também poderia ter sido uma área de pousio, né? E Muniz é um sobrenome muito forte, ou seja, Muniz aí deve ser, provavelmente, uma família tradicional do lugar que tenha povoado mais essa região de Campestre, né? Então, é buscar, porque dentro da questão histórica, nós temos a metodologia da história oral, então a oralidade também fala por nós, a oralidade também faz esses caminhos entrelaçarem no sentido de uma revelação de como foi aquele lugar, né? Se foi um lugar forte de imigração, se foi de um lugar forte de pousio, onde tinham localidades para receber esses boiadeiros, né? Porque a boiada, ela passa, ela fica. Então, de repente, o itinerário desses boiadeiros, com certeza, também foi Campestre. Tá? Muito obrigada aí pela minha colaboração, mas é algo assim que eu gosto mesmo, né? Dessa questão da diversidade. Estudar a letra do hino, né? me transpõe também para a interdisciplinaridade, porque na escola a prática interdisciplinar ela é fantástica em todos os eixos, né? Então, eu trabalhava muito dentro do curso de licenciatura, mas com a letra dos hinos, para a gente poder perceber, entrelaçar. E eu acho assim, muito interessante que lá no Rio, até um trabalho de um hino que nós fizemos da cidade de Belford Roxo, a gente conseguiu trazer para a sala de aula, para o espaço acadêmico, um dos autores que ainda estava vivo, porque foi a área que eu estou falando é uma área de emancipações citatinas recentes. Então, nós tivemos a grande oportunidade de conversar com
um dos autores do hino dessa cidade onde eu trabalhei. Foi fantástico, porque ele foi dizendo, né? O hino o quê? O hino enaltece, o hino tem a história daquele local, daquele momento, é uma trajetória de vida histórica da fundação e do povoamento daquela região, aí no caso de Campestre. Pode passar, Marcelo. Que ótimo. Um minutinho que eu gostaria de ter uma fala aqui, rápida. Sim, fica à vontade. Então, vamos retomar ali o casario de prata, tá? As construções de pau a pique, usando muito o esterco de vaca, elas tinham aquela cor feia, marronzada. Quando vem com essa expressão prata, já é quando é caiado, o cal, já é um sinal de progresso, tá? E mais tarde, as grandes fazendas, elas vão ser brancas, com as portadas ou azul ou vermelha, já é um outro símbolo aí do poder econômico, tá? Quando vem boiadeiro de Congonhal, essa palavra boiadeiro já mostra que é o proprietário. Por quê? Quem trabalhava para ele era o peão de boiadeiro, que era uma propriedade do boiadeiro. Obrigada, gente. Que ótimo! Eu estou adorando ver a interação de vocês. Pode passar, Marcelo. Não passa não. Olha primeiro o chat aí para você ver quantos comentários. Olha, o Lucas, ele foi lá e fez uma pesquisa agora. A Jaque entrou para dar uma aula para a gente. A Ivonete também. O Lucas. Santos, o Lucas vai ter que trabalhar com a gente. O Lucas. Olha que legal o pessoal participando. A Luciene. Tanto a Ferreira como a Lago, olha só para você ver, falando das famílias Muniz. Leia o chat aí para você ver quantos comentários legais, Mari. Ai, que ótimo, estou encantada. Depois eu quero ver essa gravação várias vezes. Muito bom. Olha lá, a Clélia falou que não sei a origem do sobrenome Muniz, mas eram descendentes dos europeus. A Cristiane Thaís falou verdade, Jaqueline. Depois a Flaviana Cristina falou, Muniz é um sobrenome de origem espanhola. Olha aí que interessante. Olha. Já marca um outro... Até o espanhol entrou. Já está marcando um outro povo aqui, olha, o espanhol. Então... É uma pesquisa muito interessante para você fazer. Que espanhol é esse que tem lá na cidade, né? Depois, eu preciso ir lá fazer a minha pesquisa. Só que com a pandemia não estão deixando nem eu entrar na cidade. Olha, o pessoal mais antigo nem posso ir na casa. Marisol, a Luciane Ferreira fala dos pioneiros do Arraial, remete à roça mesmo. Você está vendo como que eles estão, como que esse pessoal está atento? Esses professores estão, olha, surpreendendo, viu, pessoal? A Juliana Oliveira Flauzino fala, também concordo que o Muniz deve ser os brancos, descendentes de europeus. A Jaqueline Maria falou dos boiadeiros, são os proprietários encarregados, e os serviçais eram os peões. A Jaque que entrou e nos deu aí, né, falando o que era o prataria, a casa branca e os portais azuis, muito interessante. Depois a Cristiane Thaís fala dos tropeiros. A Denise Almeida me chamou a atenção a parte aí do Arraial. É isso mesmo. Cada palavra está chamando a atenção de uma pessoa. É muito importante, porque as cidades elas se formam nos núcleos, depois elas vão migrando para Arraial, para freguesia, e é muito interessante nós vermos essa transformação do território que vai ganhando identidade, né? E que identidade que ele vai ganhando, de que forma isso vai se construindo dentro de um campo que era um campestre, né? Que se torna um campestre. Que não tinha nada no site. Que não tinha nada no site, que não conta história, que tira os índios dali, apaga os índios. E quem está vindo? O espanhol que veio lá, ó, do Muniz, será que ele veio com quem? Será que ele veio sozinho para trabalhar aqui? Quem que possivelmente ele pode ter trazido junto com ele para ser o serviçal dele? Quem sabe o alguém falou que veio da Germânia. O que é que alguém colocou ali? Eu li muito rápido. Peraí que eu estou descendo. Aí depois o Lucas Santos foi lá e fez a pesquisa falando quanto à origem da cidade, sabe-se que por ser o local, ponto de passagem de viandantes que dirigiam a Aparecida do Norte e Campanha,
surgiram ranchos, olha os ranchos, ó, importante, nos quais faziam pouso e moradores foram sendo atraídos ao local, principalmente portugueses. Olha os portugueses também. Então, já marcamos mais 2 povos aí, hein? Os espanhóis e os portugueses. Né? Os espanhóis e os portugueses. Em 1830, essas terras doadas pelos irmãos Francisco José Muniz e Manuel José Muniz, foi construída uma capela sob o encargo de Nossa Senhora do Carmo e o cemitério. A Luciene Ferreira fala que interatividade rica. Laura, que bom que você começou mais cedo. Maravilhoso. É isso mesmo, Luciene Ferreira. É isso que a gente quer. A gente quer instigá-los a descobrir as histórias. Que histórias é essas que não nos contam, não é? Porque está lá escrito no site, mas aquela história é aquela contada realmente, né? No caso de Campestre, nem tem, né? Depois a Luciene Lago fala, ainda tem descendentes da família Muniz que são donos de grandes fazendas ao redor de Campestre. Um deles é o conhecido como o senhor Munizinho. Aí, Marisaura, ó, pesquisa para você, viu? Sim. Aí depois... Ó, pessoal, muita interação. Aí vem o Lucas falando, a Jaqueline... Famosa Colina Campestre é uma cidade com muitos morros, subidas. Inclusive, para ir ao centro da cidade, precisa subir um morro bem íngreme. Olha que legal. A Luciana Teixeira fala, que lindo essa relação com os nomes. A Denise, imagina Arraial como se fosse festas juninas, a quadrilha com casamento na roça com muitos caipiras. E o Lucas Santos, tem uma pedra famosa na cidade que chama Pedra Grande. Ah, é verdade, tem mesmo. A Flaviana Vamos passar para a segunda parte do hino? Muniz significa filho de Muno, ou filho da proteção. Olha que interessante, o pessoal pesquisando e trazendo para você, Marisaura. Fica atenta a essas questões. Exatamente. Olha. Né? Pode passar, Marcelo. Marcelo, estou desconfiada que a Marisaura tem acordos políticos na região. Eu também estou achando que ela tem acordos políticos na região. Ó, o povo está fazendo a pesquisa inteira para ela aí, ô Marcelo. Um show de descoberta, viu, Cristiane? Mas Cristiane e Carol, abre o olho de vocês aí, ó. Ô, Marisaura, você tem 10 minutos para finalizar. E... Nossa! Amanhã, pessoal, amanhã eu quero todo mundo também de novo fazendo isso comigo, hein? Senão eu vou achar que estão protegendo a Marisaura. Amanhã é a minha vez e nós vamos trabalhar só texto e vamos trabalhar isso daí. Então, eu quero convidar todo mundo de novo para amanhã nós trabalharmos esses textos e descobrir novas histórias em um novo município. Não vou contar qual é, não, para vocês... Olha só, eu acho que a gente instaura nessa noite um grande desafio. Escrever a história de Campestre e encaminhar para o site da prefeitura um texto escrito a muitas mãos. Porque eu estou copiando aqui todos os comentários e de quem está vindo comentário, claro que a Laura depois consegue identificar, né, porque a gente vai ter a identificação de vocês, os e-mails, mas eu acho que a gente pode construir, claro que a gente vai mais a fundo, uma pesquisa nessa essa transversalidade exógena que a gente propôs, e a própria endógena, olha o que 3 estrofes provocaram aqui agora, né, e então a gente pode construir esse texto a muitas mãos, e encaminhar para que seja a história oficial de Campestre, né? Sim. E pode aí, passar, Marcelo. Não existe mais... Existem várias histórias, e cada história com o seu sentido, né, proposto em cada texto. Muito bom. Outra parte. A princípio, Monte Carmelo. Depois... Carmo de Campestre. Do campo, o verde mais belo, da flor, o aroma silvestre. Campestre, cidade querida, orgulho de Minas Gerais. Doce esperança florida, herança dos ancestrais. O clima, a natureza, do solo. O clima, a natureza. Do solo, o vigor, a extensão. Dos filhos, o brio, a nobreza, riqueza dessa região. E aí,
Vamos de novo. O que vocês acharam aí? O que nós vamos descobrir agora? Quer passar, Marcelo? Depois a gente vê os dois. Você, quem sabe, você tem mais 6 minutos para finalizar. Acho que é bom finalizar, né, com a apresentação do hino. Nossa, então pode ir. Tá. Vida calma, vida sadia. Pelo esforço e trabalho, o sucesso. Pela paz e união, a harmonia. Campestre, a caminho do progresso. Campestre, cidade querida, orgulho de Minas Gerais. Doce esperança florida, herança dos ancestrais. Vocês perceberam que eu coloquei assim, do site do IBGE, nós montamos os DSDs. E eu trouxe o hino para vocês perceberem a riqueza que tem também dentro do hino. Se eu tivesse trazido o DSD do hino, a gente não ia interagir como a gente interagiu. E eu gostaria agora de convidar vocês para vir trabalhar nesse projeto com a gente, tá? Pode ser de qualquer cidade, o que vocês quiserem trabalhar. Peraí, ainda tem mais uma, Marcelo. É o último slide. Então, vai contar como ACC, vai ter, que é a atividade complementar, tá? Vai ter... Depois a gente pode organizar um artigo para publicar sobre esse trabalho que a gente vai fazer. E eu agradeço a presença de todos, agradeço muito a Jo, e vocês não precisam fazer o DSD. Se vocês só conseguirem descobrir as palavras como a gente fez, já está ótimo, tá? Muito obrigada. E eu gosto muito dessa frase. Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Então, venham trabalhar com a gente nas próximas oficinas das cidades da cultura de Minas Gerais. Muito obrigada, Jo. Muito obrigada, Laura, por esse companheirismo, por ter aberto esse espaço grandioso para a gente. Jo, a orientadora, muito obrigada, Marcelo, e todo mundo, eu agradeço imensamente. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, Mari, a gente que agradece, o pessoal aqui, é um espetáculo. Eu já estava imaginando dessa forma mesmo, que conforme o minicurso iria aumentando de um dia para o outro, o assunto iria fluindo, as pessoas iam se empolgando cada vez mais. São pessoas fantásticas também, né? Vai olhando as carinhas aqui, eu fico pensando, tanto que participava na aula, tanto que era gostoso. É isso, agradecer, deixar aberto. Como eu disse, eu estou organizando um drive, depois ele vai ser disponibilizado para todo mundo, tá? Então, por exemplo, a gravação da aula de ontem, todas as perguntas já estão no drive, já está tudo organizadinho, e eu só vou compartilhar com vocês no final, para não compartilhar agora e ficar faltando pedaço no meio do caminho, digamos assim. Aí, quando a gente encerrar, a gente faz tudo certinho. Eu já vou parar a gravação e já ir para outra, dar um descanso, um intervalo aqui, mas agradecer, foi incrível ver a participação de vocês, o pessoal foi empolgando, todo mundo foi trazendo, e é esse o objetivo mesmo, a gente é um mini curso, infelizmente está sendo feito de forma virtual, o ideal seria que fôssemos presencial, esse calor, tivéssemos aquecendo nessa noite fria, né, mas é possível a gente construir coisas muito bacanas, muito legais, muito interessantes, e futuramente artigos, como a Marisaura disse, vamos continuar esse trabalho aí. E aguardo vocês. Laura, Oi. Você me permite uma palavrinha antes do fechamento? À vontade. Hoje à tarde, nós tivemos um outro momento do Grupo Atlas na Superintendência de Campo Belo. E nós tivemos a participação, num determinado momento, de 161 pessoas envolvidas, diretores, supervisores, professores, especialistas. Então, é muito emocionante, sabe, gente? Assim, eu não sei nem se eu consigo dormir essa noite, porque é um projeto que ele envolve, de fato, as pessoas que estão
à frente da educação. É aquilo que me fez emocionar à tarde, que me faz emocionar cada vez que eu penso no Projeto Atlas, que eu penso numa pessoa como a Lucelena, que é a superintendente de Campo Belo, que nos abriu a possibilidade de trabalhar na superintendência. Quando eu penso numa pessoa como a Laura, né, dessa grandiosidade, dessa pessoa incrível, né, dessa inteligência ímpar, que tem essa humildade, que tem essa generosidade de nos receber, e a Laura que está tão à frente de todos nós, né, em termos de conhecimento, de generosidade, de compartilhar, de partilha mesmo. Eu acho, sabe, Laura, eu sempre coloco que os nossos horários nobres que invadem as casas das pessoas, e agora, infelizmente, os sites de bate-papo e tudo mais, eles não adentram as famílias para levar momentos como esse, de 63 pessoas discutindo com tanto calor a educação. Eu acho que se a gente tivesse um espaço para levar essa emoção às pessoas, porque cada um de nós está à frente de quantos alunos, responsável por quantas vidas, responsável por empoderar quantas pessoas pelo conhecimento e transformar a vida dessas pessoas, porque nós um dia fomos transformados, nós um dia fomos tocados por isso que nós chamamos de conhecer, e é essa a nossa proposta aqui hoje, né? Se nós formos pensar em termos monetários, nós sairíamos daqui imediatamente, porque todos nós ficaríamos frustrados, mas existe algo muito maior, né, que nós estamos aqui compartilhando nesse momento, que é tentar fazer com que a educação realmente seja transformadora, que ela empodere aqueles que nada mais têm além das nossas palavras, além da nossa força de fazê-lo acreditar que ele pode, ainda mais nesse conhecimento que se dá em rede hoje. Nós estamos aqui nesse momento advindos de tantos lugares, de tantas realidades, e eu acho, assim, um momento triste que nós estamos vivendo de pandemia, né, que mais uma vez a mídia se ocupa desse lugar da tragédia, da tristeza, do caos, eles deixam de mostrar a possibilidade que esse momento abriu, que é de fazer com que todos nós estivéssemos aqui agora, reunidos, que nós encontrássemos um mecanismo de poder nos comunicar, porque nós estamos aqui, né, sem nos conhecer e já nos considerando tão amigos, porque quando a gente se vê nesse mosaico, um do lado do outro, é como se a gente fosse realmente uma comunidade de grandes amigos, como se nos conhecêssemos há muito tempo, porque a gente deixa aflorar o sentimento que está dentro de nós, que é esse sentimento de querer transformar pela educação. Então, eu te agradeço, Laura, muito emocionada. Eu estou desde a tarde tentando não chorar, sabe? Porque é muito forte tudo isso que a gente vive, sabe? Cada um vai doando o que tem de maior dentro de si. Alguns têm mais, alguns têm menos. O que alguns têm de mais, têm de menos em outras coisas que outros vêm completar. Eu acredito muito nisso aí. Hoje de manhã eu estava ouvindo acabei ouvindo acidentalmente algo que a minha irmã estava ouvindo, e a pessoa que estava conversando estava dizendo: nós nascemos com algumas habilidades e nascemos sem outras, mas nós temos a capacidade de aprender aquelas com as quais não nascemos. Né? Eu acho que essa sensação aqui hoje, nesse momento, é isso. Nós temos muitas habilidades e temos outras. Então, o Grupo Atlas, ele nos mostra isso, né? Eles nos mostram, por exemplo, uma Marisaura que tem uma inteligência interpessoal e intrapessoal gigante, né? Que eu sempre comento isso com ela. E que é uma inteligência que nos falta muito, sabe? Assim, esse poder de abraçar, de acolher. A gente percebe que ela tem isso aí na região, né? Nós estamos estudando a Marisaura para saber o que acontece. Mas eu te agradeço profundamente, viu, Laura? Desde o primeiro momento que eu conversei com você, eu senti o seu poder cognitivo, o seu conhecimento, a sua capacidade,
de inferir as questões. Muito obrigada mesmo por estar conosco, fazendo parte como membro externo do Grupo Atlas. Muito obrigada a todos nessa noite. É coletivo, Jô. Sempre coletivo. Amém, amém. Bom, então eu encerro a apresentação de agora, agradecendo novamente. Dá um intervalinho aí, bora tomar um café, que o pessoal também já está chegando para a gente ter uma conversatória muito gostosa com o grupo da comunidade indígena Quiriri, daqui de Caldas, trazendo mais informações para a gente também. Aguardo vocês até daqui a pouco, pessoal. Tchau, muito obrigada. Um beijo a todos, muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento.